Nós vamos começar com contrafilé. Eu tenho uma dica para você de casa. Podemos fazer ele de duas formas. Uma, ele já cortado, e a dica fundamental é corte na hora que você vai preparar. Então, ó, vamos fazer com ele, para você entender que dá para fazer das duas formas. Ó, esse daqui já cortado, com a parte da gordura aqui fora. Eu aconselho você a fazer com a parte da gordura e depois tirar no prato, que ela vai ficar mais macia. E nós vamos preparar essa daqui só com sal. Então aqui, ó, vamos começar aqui, ó, sal de um lado e de outro. Então, um pouquinho de sal. E você sabe que a gente está falando todo dia, Ana, com relação aos alimentos, aos tipos de alimentos, as pessoas acabam se cuidando mais, não é, Alê? Com tudo na vida, e isso é importante, porque muitas vezes a gente consome as coisas e a gente não sabe porque está consumindo, ou outras a gente gosta, deixa de comer achando que faz mal e não faz. O que a gente recebeu sobre a questão do abacate, tem um monte de gente que deixou de comer abacate, verdade, Ale, aqui não falou assim, abacate não é legal, tem muita gordura e tal, mas é gordura boa. Aí as pessoas voltaram a comer abacate. E o pessoal da feira agradece. Eu vou na feira, todo mundo, pô, Edu, tá vendendo mais abacate. Que bom, a gente fica feliz com isso. Há um tempo atrás o ovo era um vilão, né? Hoje em dia é considerado um superalimento. O chocolate, o café, tem vários. Então, acho que tudo consumido com equilíbrio. Não tem erro, não tem erro. Não tem erro. Aninha, se tiver alguma dúvida sobre essa receita ou sobre algum outro pedido, você pode falar. Sim. Aqui a gente vai fazer, então, contrafilé e vai fazer uma cebola farofada. Você já comeu cebola farofada? Não. Não? Nossa, é incrível. Você já comeu cebola farofada? Eu já que você fez. Mas essa receita com contrafilé é incrível. Ó, alguns truques rápidos quando você vai fazer a carne e não vai fazer na churrasqueira a panela está bastante quente, você não precisa colocar muita gordura, até porque o contrafilé tem essa parte de gordura. Nós vamos preparar de duas formas para você ver. Não tem a certa e a errada, tem as duas formas. Essa daqui é cortada, onde a gente vai fazer mais ou menos com 1,5 cm aqui a carne, deixando essa gordura e daí a pessoa tira no prato. E aquela entremeada no meio dela você não tira de jeito nenhum, porque senão não vai ficar legal. Aqui, ó, eu vou colocar ela aqui na frigideira. É o tempo de eu ir falar com a Lê ali que já chegou. Aqui, 1, 2, 3, tá bom pra vocês? Tá ótimo. Tá bom pra você, Aninha? Ó, tá ótimo. Aqui fazendo o contrafilé. Tá bonito, hein, Aninha? Tá bonito, viu? Filézão, hein? Demais, hein? Ó, contrafilé, esse já cortado, sal na hora, colocamos lá. Podemos usar até a mesma frigideira para fazer a cebola farofada. O que vocês acham? Eu acho que legal, vai dar um sabor, hein? Vamos tirar isso aqui então no prato, ó. Aí você pode fazer, então, usar a mesma frigideira para ter esse saborzinho. Aninha, tem alguma dúvida, alguma questão interessante para gente? Uma perguntinha sobre o ponto da carne. Como é que eu identifico se a carne está no ponto para ela não passar e ficar aquela carne seca? Tem algum truquezinho para... Ó, o contrafilé tem e eu já vou explicar já. Aliás, todas as carnes a gente pode fazer isso, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho de lado. É o seguinte, o que eu prefiro fazer? Por exemplo, ó, é interessante essa questão. Vamos dizer que nós estamos nós três aqui e a gente vai fazer contrafilé para nós três. Eu prefiro fazer para que todos nós, vamos supor, você gosta bem passado, eu gosto ao ponto, o Renato gosta mal passado. Então o que eu faço? A sua carne eu corto um pouquinho menor, mais fininha, para ela não ficar esturricada. Porque se eu cortar uma carne alta desse tamanho aqui e a pessoa pedir ela, por exemplo, aqui tem 2 centímetros, se você pedir ela, vamos dizer, bem passada, você concorda que ela vai ter que ficar muito tempo lá? Ou seja, ela tende a ficar dura. Porém, se eu deixar ela mais fininha e ela ficar menos tempo, ela vai ficar boa. Eu posso até dividir essa daqui ao meio para você, no caso, se a pessoa gostar assim. Ao ponto, eu deixo ela média, né? E daí a gente faz ela e deixa ela ao ponto. E daí para o Renato, que gosta mal passado, por exemplo, eu deixaria ela mais alta. Eu faço esse tipo de corte. Tem gente que corta tudo igual e deixa mais tempo. Também não está certo e nem está errado. É o jeito de cada um preparar. Exato. Você concorda? Concordo. Agora, se você em casa tiver aqueles... Eu lembro muito de casa, que minha mãe comprava uns bifinhos fininhos, sabe? E daí se deixar muito tempo, fica duro. Então, se o bife estiver fino, é pouco tempo na frigideira que ele vai ficar muito legal e é difícil que fique cru também.
Quanto mais fino, menos tempo, Menos né? tempo. Isso é importante. Aqui a gente colocou aqui, ó, um pouquinho de azeite aqui. Aí a gente coloca manteiga direto na frigideira. Então, azeite. Aí a gente coloca manteiga direto aqui na frigideira. Aí a gente junto dá uma derretida aqui na cebola. Então, um pouquinho de azeite ou a própria gordura ali da carne que ficou. Aí a gente coloca aqui 2 cebolas. Como é cebola farofada, a gente coloca 2 cebolas tradicionais brancas cortadas. A mesma quantidade, 2 cebolas roxas, que a gente pode colocar junto aqui. E depois só, a gente pode, aqui tem um truque legal, ó. Pode colocar aqui um pouquinho de açúcar. Então assim, ó, um pouquinho de açúcar. Você vai falar assim, vai ficar doce? Não vai ficar doce. Não vai. Não vai. E olha que eu vou falar que quando eu faço essa receita em churrasco, é o acompanhamento que faz mais sucesso, mais que o vinagrete, mais que o pão de alho, porque é muito gostoso. Agora, um truque combina aqui muito. também é colocar um pouquinho de vinagre. Dá uma acidez Dá e contrasta acidez. com essa gordura que a gente está puxando a manteiga. Fica muito bom. Agora eu tenho uma dúvida, eu posso usar açúcar mascavo? Pode usar, Aninha. Porque dá aquele toquezinho. Vai mudar o sabor, mas vai ficar muito gostoso. No barbecue se faz muito com açúcar mascavo e fica gostoso. Essa cebola, ela vai ficar com um sabor mais marcante, muda um pouquinho a cor, mas é uma delícia, é uma ótima opção. Você já está com vontade Já de tô comer. pensando. Eu conheço a Aninha, Já já está tô com com vontade de vontade. comer, ó. Tá vendo? É igual quando você faz bolo de rolo, você viu como é que é? Quando você faz bolo de rolo, a gente fica assim olhando com vontade. Agora eu tô do Hoje é outro lado você. aqui, passando Tá aí do querendo outro lado do comer tudo. balcão. Aqui, a gente, então, as 2 cebolas, aí, olha só, o açúcar, você deixa um instantezinho sem colocar o vinagre. E daí, depois, você pode... Vou até segurar um pouquinho mais para colocar o vinagre. Aí a gente pode colocar e dosar a farinha, enfim, e fazer. Vocês... bom, fiquei devendo uma questão só antes de... Eu vou aproveitar agora até para explicar. Eu tinha- Um bolzinho tinha- pequeno? Creme de avelã. Você quer menor que esse? Eu pego aqui. Tem um bolzinho. Só pra gente... posso fazer no prato, ó. Eu acho que é legal até pra fazer no prato, ó. Eu faço ali, ó, Rê. Não Tá esquenta certo. não. Obrigado, viu? Nada. Ó, aqui a gente teve uma dúvida logo no café da telespectadora. Aê, Nato, fogão, hein? Fogão. Aqui, ó, olha a consistência do creme de avelã que a gente tem, ó. Ele é durinho, né? Aliás, aqui vai uma outra dica. Antes de colocar o creme com avelã, senão ele vai grudar no fundo do prato, você pode colocar aqui, ó. Vou colocar... Já põe o creme. Olha que interessante. Coloca isso daqui antes, ó. Parece uma bobagem, mas facilita na hora de misturar. Aí eu vou pegar esse outro aqui, ó, e vou misturar junto. Então a dica era para quem vai assar e a dúvida era, se você colocar ele assim para assar no forno, tanto para doce ou cobertura de bolo, ele vai queimar. Para que isso não aconteça, você vai e coloca um pouquinho, dilui ele aqui. Então aqui eu estou fazendo de 2 para 1, vamos dizer, vai? Sim. E aqui você dilui. Você vai dar maior fluidez nele e para receita com sorvete, para quem vai fazer isso também, funciona. Você vai perceber que muda a textura dele, ele vai absorvendo esse líquido aqui. Não, você vai falar assim, poxa Edu, mas mudou a cor dele. Mas não vai ter o sabor forte presente aqui, então não muda. Altera o sabor, né? Altera, sim, diminui um pouquinho Sim. daquele sabor mais forte, mas é isso que você falou, não altera o sabor, né? Você sente ele, não tão forte, mas você sente ele. Se eu usar o creme de avelã direto no bolo de rolo, ele resseca a Ele massa resseca, do bolo ele de resseca rolo. a massa. É como se tivesse menos manteiga. Ele absorve a gordura É da como manteiga. o amendoim deve ser. Sim. Né? Essa é a lógica. Isso serve para sorvete também ou para as coisas que a gente faz assado. Olha que interessante aqui, ó. Desse jeito que ele está aqui, ó, para nossa telespectadora que olhou, ele fica bacana para. Como é que é, Aninha? Ele fica bacana para. É bem. E o brilho. E ele fica muito melhor para fazer. Então, ó, essa dúvida tá tirada, tá sanada. Então, quando for assar, Edu, fazer isso uma é curiosidade, simples. você faz isso também para fazer o sorvete com creme de avelã? Eu faço também. Porque também para congelar também endurece muito, né? Algumas oleaginosas isso acontece também.
como a Ana falou que no bolo de rolo ela puxa a umidade da massa e deixa a massa, inclusive, seca, para o sorvete é igual. Cada ingrediente é importante para um item. A gordura, junto com a quantidade de ingredientes, determina a cremosidade. O açúcar ou o álcool é um anticongelante. Então, a gente estudando ele, vendo qual é a característica dele, se combinada com outros itens. Por exemplo, você não pode pegar um pão de ló, como a Ana faz, e colocar no meio do sorvete. Ele é todo furadinho, vai congelar. Você não pode pegar uma fruta e colocar ela inteira. Antigamente, grandes fábricas faziam com as frutas, tacavam a fruta E dentro. era uma pedrinha de E era gelo, uma né? pedra de gelo. Quem tem mais de, sei lá, 25 anos, falei 30 idade anos, aqui, né? lembra? Fala idade, Não lembra, fala porque idade. as frutas ficavam congeladas, era perigoso até quebrar Sim. o dente, Sim. parecia que você está comendo um gelo dentro. Aí, com o passar do tempo, elas foram percebendo, lógico, a fruta, o que você tem que fazer? Ela tem água dentro dela. Essa água não pode simplesmente congelar dentro do sorvete. Tecnicamente, você tem que fazer uma calda, aí você pode usar o açúcar ou usar um álcool para fazer e colocar ele no meio. É como se um bolo hipergelado que você faça, Sim. você pode usar a mesma técnica. E ao contrário disso, no forno, acontece o processo inverso, seca aquele produto. Se você pegar essa pasta de avelã e colocar lá e colocar numa torrada e testar, ela vai ficar seca, não vai servir. Né? Bacana. Aqui chegou no nosso Nossa, ponto. tá ó. linda essa cebola. Então, um pouquinho de azeite, 2 colheres de sopa de manteiga. Aqui tem 4 cebolas, 2 roxas, 2 brancas. Aí você pode acrescentar 1 colher de sopa mais ou menos de vinagre. Pode ser um vinagre branco da sua escolha. Aí a gente tem aqui, ó, farinha de mandioca. Então, um pouquinho de farinha de mandioca. Ali tem um volume mais ou menos de 4 xícaras. Eu vou colocar 4 xícaras de cebola, mais ou menos. Vamos colocar 1 xícara de farinha de mandioca. O que você acha, Rê? Legal, hein? Para ver se é uma mandioca para ver se é uma cebola farofada. Nossa, que assim Não que pode fica ter Eu bom. tô mais olhando pra farofa Aninha, tô que lembrando cebola. da mandioca lá de Pernambuco. Ó, eu acho que assim tá bom. Eu não vou colocar Nossa, mais não. E fica bom, hein? Fiquei Olha. tentado a colocar mais, mas não vou colocar mais não. Aí aqui a gente pode colocar um pouco de salsa. Ó que bacana. Qual é a diferença aqui? Muitas vezes você não gosta de, vamos supor, de farofa, mas você pode gostar dessa combinação aqui. Aí você pode até servir ela em cima da carne aqui na hora de servir, que não tem problema, ó. Pode pegar aqui, Nossa, ó. é muito gostoso. Nossa. E dá para usar outra farinha? Por exemplo, farinha de milho? Dá, Aninha, ótima questão. Dá sim, Ana, dá para usar, por exemplo, se eu fizesse a mesma receita com frango, eu utilizaria farinha de milho. Com peixe, eu usaria farinha de milho também, porque ela é mais suave. Sim. E fica uma delícia também, né?